O verdadeiro fim da Biblioteca de Alexandria, do canal Estranha História, Estranha História, patrocinado pelo ZDD. Vambora. Estranha História sempre tem um passe aqui no canal, né? Tipo, eu falo, não, a fila tá cheia, não pode mandar vídeo novo. Aí manda um Estranha História. Ah, não, tá bom, tudo bem. A Biblioteca de Alexandria foi uma das maiores bibliotecas da antiguidade e até hoje é muito lembrada como um grande símbolo do conhecimento, muito celebrada pelo que ela representou enquanto estava ativa e muito lamentada por causa do que foi perdido quando ela foi destruída. Mas a questão é o seguinte, o que de fato ela representava enquanto estava ativa e o que de fato se perdeu quando ela foi destruída? E Livros. por que e por quem ela foi destruída? Alguns dizem que foi Júlio Fui eu. César, Desculpa, gente. outros que foram os cristãos, outros falam que foram os muçulmanos, ou talvez todos eles, ou nenhum. Então, assim, nesse vídeo eu queria analisar melhor, com calma, essa questão da destruição da Biblioteca de Alexandria e mostrar o que os documentos históricos realmente falam e o que os estudiosos da área atualmente falam sobre essa misteriosa biblioteca egípcia. Mas antes de entrar Eu fico muito curioso nisso porque, tipo, tem sempre esse negócio de, tipo, tinha tanta informação naquela biblioteca, mas a gente não sabe exatamente o que teria lá. É só meio que a vibe de achar com probabilidade que teria coisas muito importantes ali? Ou tem registro histórico falando o que tá ali dentro é importante? Eu não sei. nesse mistério, eu queria falar sobre uma coisa que não tem mistério nenhum, que são as camisas da Insider, né? A camisa básica, pode tem pro tema do vídeo, então, né? A Biblioteca de Alexandria. A primeira coisa que a gente precisa falar sobre ela Talvez tenha sido alguém fumando. Não se fuma perto de livros, né, gente? Pois é. é sobre o mito que ela acabou se tornando. Geralmente, quando a gente fala sobre essa biblioteca hoje, a imagem que é passada é de que a grande biblioteca de Alexandria foi a biblioteca da antiguidade, praticamente a única biblioteca que continha todo o conhecimento do mundo e que ela, em determinado momento, foi incendiada por algum fanático. Ou as tropas de Júlio César, ou os cristãos de Alexandria, ou o califa Omar, e por causa dessa destruição, quase todo o conhecimento da antiguidade se perdeu para sempre e o mundo entrou numa era de trevas e de obscurantismo. Alguns pontos desse mito até que são verdadeiros, mas Eu ia falar, isso é um pouquinho. É um pouquinho exagerado, né? Não foi muito assim e tal. a ideia geral que ele passa é algo muito distante da realidade. E para entender o porquê disso, a gente tem que começar Biblioteca de Schrödinger. do começo, falando sobre como que ela surgiu e o que foi mesmo, historicamente, a biblioteca. Se ela tinha todo o conhecimento, certamente foi proposital. Mas não tinha todo o conhecimento. Não tinha todo o conhecimento da antiguidade. Não é assim. Biblioteca de Alexandria. E essa história começa com E se tinha todo o conhecimento, como ninguém sabia que ia pegar fogo? Caralho. Caralho, é verdade. Nossa, não pensei nesse ponto de vista. Muito brabo. Alexandre, né, o fundador da cidade de Alexandria, como o próprio nome entrega. Por Oi, Blount. volta de 334 a.C., Alexandre o Grande O seu nome aqui, por algum motivo, é roxo. E é difícil ler coisa roxa. Enfim. começa uma série de campanhas militares e expande o seu império da Macedônia ao norte da Grécia até a Índia. No meio Roxo, no meu chat, o nome do Blonde fica roxo. desse caminho, ele conquista o Egito e funda a cidade de Alexandria, bem onde o rio Nilo deságua no mar Mediterrâneo. E por causa dessa posição estratégica, Alexandria se torna uma das principais cidades portuárias do Império de Alexandre e, consequentemente, uma das cidades mais ricas do mundo antigo. E quando Alexandre morre, em 323, o seu império Pronto, resolvido. Consigo te ver! acaba sendo dividido entre os seus principais generais e a região do Egito fica com Ptolomeu, que vai ser o primeiro de uma longa dinastia de governantes de cultura grega que vão dominar a região. E são exatamente esses primeiros Ptolomeus que vão fundar a Biblioteca de Alexandria. Quer dizer, na verdade, eles vão Mas pessoas podiam alugar livros ou nem? Aí só dava pra ler dentro da própria biblioteca, tá ligado? Acho que ainda não tinha o sistema de alugar livros. fundar um templo próximo ao grande porto de Alexandria, um templo dedicado às musas, as deusas gregas que representam as artes, a literatura e as ciências. E esse templo, chamado de Museum por causa das musas, vai abrigar uma coleção de livros, uma biblioteca, que vai ficar conhecida como a Grande Biblioteca de Alexandria. Yes. Essa parte toda eu sabia. Originalmente, portanto, a Grande Biblioteca de Alexandria era Felipe Dilon tava à frente do seu tempo. Eu não escuto esse nome há 10 anos. a biblioteca Anedota engraçada. Tem um grupo nacionalista indiano que faz o revisionismo histórico de que o rei de lá não só impediu a invasão de Alexandre na Índia, como também conquistou todo o Império Grego. Caralho, tá bom.
de um templo, coisa que era muito comum no mundo antigo. Em geral, os livros eram lidos, copiados e guardados principalmente nos templos. Já era assim nos templos egípcios, antes de Ptolomeu, e continuaria sendo assim durante o período de domínio grego. Só que essa biblioteca do museu realmente era diferenciada, não era uma biblioteca de templo qualquer. Graças à riqueza incalculável de Alexandria e ao desejo dos Ptolomeus de se afirmarem mundialmente como governantes sábios e poderosos, a quantidade de recursos investidos nessa biblioteca foi realmente gigantesca. As fontes antigas divergem exatamente sobre a quantidade de livros que ela continha. Uns falam em 40 mil, outros em 700 mil, mas de qualquer forma todas elas concordam que a biblioteca era realmente muito acima da média. Fora que não era só o número de livros que era impressionante, mas também a diversidade da origem desses livros. Ela tinha textos egípcios, etíopes, babilônicos, latinos, fenícios, persas, indianos, Caralho. além, é claro, dos próprios textos gregos. Até a Bíblia hebraica foi traduzida para o grego exatamente nesse contexto, Caralho. Ok, que legal. que deu na versão chamada de Septuaginta, que mais tarde seria uma Bíblia muito importante na história do cristianismo. E a fama da biblioteca nesse sentido, de conter todo o conhecimento do mundo, era tão grande já na antiguidade que tinha até uma história de que todos Realmente eu tinha muito conhecimento. Sim, tinha muito conhecimento. Não era todo o conhecimento do mundo e o mundo não caiu em trevas só porque a biblioteca explodiu. No caso, foi queimada. Só que era muito conhecimento. Muita coisa que a gente se perdeu mesmo. Mentira isso aí. Tinha rolo, não o livro. Obrigado, Luncad. os navios que chegavam nos portos de Alexandria eram Por que não botaram cada uma dos pergaminhos atrás de vidro à prova de balas, né? Ou um vidro à prova de fogo? Por que não tacaram só um balde de água quando começou a queimar a biblioteca? Porra, essa galera não pensava. obrigados a entregar todos os livros que eles Por que não só botaram num tablet, tá ligado? Não salvaram na nuvem as informações? Porra, até por que não digitalizaram tudo? tivessem para que esses livros fossem Skill issue. copiados na biblioteca. E depois disso, as cópias eram devolvidas aos navios e a biblioteca ficava com os originais. É uma história bem interessante, só que ela aparece pela primeira vez 500 anos depois da fundação da biblioteca. Ah, a gente foi ludibriado. Então não dá assim para confiar tanto. Mas beleza, até então Estamos sendo ludibriados, tá bom. essa história não está tão diferente do mito. E tem ainda mais uma coisa que também é verdadeira e que está presente no mito, que é que além desses Fabeiros pegou fogo, perdoa eles. Primeira vez na história da humanidade que pegou fogo em alguma coisa. Eles, caralho, o que a gente faz? vários livros vindos de outros lugares, a Biblioteca de Alexandria também produziu muito conhecimento original. Os Ptolomeus patrocinaram, financiaram mesmo, sábios de vários lugares para trabalhar no museu e eles acabaram formando realmente uma comunidade muito forte por lá. Algumas figuras dessa comunidade foram, por exemplo, Euclides, chamado de o pai da geometria, Arquimedes, que é um inventor também muito conhecido, Eureka! Eratóstenes, que ficou famoso por calcular a circunferência da Terra e a distância da Terra até a Lua com uma precisão realmente muito impressionante, e Mas. Ok, tá bom. Aristarco, que propôs um modelo astronômico heliocêntrico quase 2000 anos antes de Copérnico e Galileu. Ok, caralho, não sabia disso. Quer dizer, realmente o Templo das Musas, o Museu e a sua biblioteca, a Grande Biblioteca de Alexandria, foram centros muito importantes de concentração. Mas ele era um ar que mediu o quê? Eu vou pegar café. Eu quase falo cerveja instintivamente por causa do que a Luncad falou, que quebrou meu cérebro um pouquinho. Mas são 10 da manhã? 9h40. Vou pegar café. Voltei. Serva café e Red Bull. Bate tudo e fica 3 dias no banheiro. É isso aí. E de produção de conhecimento na antiguidade. E tinha tudo para continuar sendo, mas como a gente Transformando o Daniel Costa uma piada de cada vez. Caralho! sabe, em algum momento eles acabaram deixando de ser. E como que isso aconteceu? Quem que foi o culpado por isso? Bom, o primeiro suspeito nessa história da destruição da Biblioteca de Alexandria é ninguém Fui eu, Barry! Ok, foi Júlio César. mais, ninguém menos do que Júlio César. No ano 48 a.C., César mandou as suas tropas incendiarem algumas frotas egípcias que estavam ali no grande porto de Alexandria. Isso no contexto da disputa dele contra Pompeu, que tinha se refugiado no Egito. E segundo algumas fontes antigas, esse incêndio das frotas Eu gosto desse cara que tá incendiando esse barco aqui, tipo, não prestando atenção. Tipo, tá mandando bem? Sim, tá mandando bem. Bom trabalho. se alastrou pela cidade e atingiu várias construções de Alexandria. Porra, César. Foi sem querer querendo. Tá meio silly.
Segundo Plutarco, mais especificamente, a grande coleção de livros de Alexandria foi queimada exatamente nesse episódio. Depois dele, também vários outros autores, como Aulo Gélio e Amiano Marcelino, repetem também essa história. A questão é que essa ideia de que a Biblioteca de Alexandria foi O cara tá usando pergaminho de bola de fogo, exatamente. totalmente destruída nos tempos de César tem vários problemas. O primeiro é que Plutarco, que é o primeiro a dizer que a Biblioteca de Alexandria queimou por causa do ataque de Júlio César, escreveu isso mais de 100 anos depois do evento. E os autores que estavam escrevendo Ele mandou basicamente eu tava lá, eu era o fogo. durante o evento, ou pelo menos durante o período em que o evento teria acontecido, não falam nada sobre a biblioteca ou mesmo o museu terem sido destruídos nessa ocasião. Estrabão, que é um autor grego que foi para Alexandria poucos anos depois do suposto incêndio da biblioteca, não fala nada Parece a Bíblia. Então, tá sofrendo da mesma questão da Bíblia em si, de tipo, tal pessoa falou tal coisa, só que ela falou tal coisa 300 anos depois da coisa acontecer. sobre o tal incêndio. E ele fala História antiga é muito na base do confia, exato. sobre o museu, fala sobre a biblioteca, mas não fala nada sobre nenhuma perda de livros ou coisa do tipo. E outra coisa curiosa, o Se tivesse colocado uma placa quem queimar a biblioteca gay não teria acontecido, irmão, era Grécia! Ela teria pegado fogo antes! Estrabão, quando ele fala sobre a biblioteca, ele celebra a grandeza dela, mas a grandeza que ela tinha nos tempos de Eratóstenes, quase 200 anos antes dele. E outras fontes antigas, sempre que vão falar sobre os grandes sábios do museu e de Alexandria, falam exatamente dos mesmos: Euclides, Arquimedes, Aristarco, Eratóstenes, Quem queimar a biblioteca é germânico. Agora sim. Hiparco, Apolônio de Perga, todos figuras do século III e II antes de Cristo. Parece que mesmo nos tempos de César, no século I antes de Cristo, a biblioteca já era lembrada como uma biblioteca antiga, que já não vivia mais a sua era de ouro. E é realmente isso que a maioria dos historiadores conclui hoje. O grande momento da Biblioteca de Alexandria foi durante os reinados de Ptolomeu II e Ptolomeu III. Depois disso, por uma série de crises externas e internas, a economia e a política alexandrina desandou e as instituições que dependiam diretamente do financiamento real, como os templos e as bibliotecas, acabaram entrando em declínio também. No século III depois de Cristo, o próprio museu desaparece completamente das fontes, ou pelo menos todas as fontes que falam dele depois disso Ptolomeu é um nome muito bom pra um Chihuahua, concordo. Vou ter o Chihuahua só chamar de Ptolomeu mesmo. falam dele sempre num passado remoto. Agora, se isso é verdade, e é verdade, como que os cristãos poderiam ter queimado a biblioteca de Alexandria em 381 depois de Cristo? É, pois é. Eu acho que no fim das contas, tipo, não vai ter uma resposta e vai ficar nesse mistério pra sempre. Mas é a vibe, tudo bem. Ou seja, no século IV, como dizem algumas versões. Então, na verdade, o pior é que tem como. É Tem não. Tô mentindo. porque quando as pessoas falam em Biblioteca de Alexandria, inclusive quando algumas fontes antigas falam em Biblioteca de Alexandria, isso pode significar duas coisas diferentes. A Biblioteca do Templo das Musas, o museu, que não tinha como os cristãos queimarem no século IV, porque ela já não existia, ou a biblioteca de outro templo, o Serapion. Pera, tem duas bibliotecas de Alexandria agora? É isso? Não vai ter resposta da Daniel sobre cobrir bem os rastros. Sim, desculpa, gente. Eu sei que é importante pra história descobrir que fui eu, só que eu escondi bem. O templo do deus Serapis, que tinha sim como ser queimada no século IV. Agora, será que os cristãos de fato queimaram essa segunda biblioteca de Alexandria? O fato de ter puxado uma segunda biblioteca de Alexandria me pegou um pouquinho desprevenido. Vou mentir, não, mas tudo bem. Então, o cristianismo começa a chegar no Egito ainda no século I e vai crescendo aos poucos, principalmente Bispo Teófilo é alguém que, tipo, gosta muito de teologia? É isso? no norte do Egito, Daniel tendo a mesma surpresa que o castelo invertido de Symphony of the Night. Não, exato. Tipo, tem um novo castelo agora, tem uma nova biblioteca agora. onde ficava a Alexandria. E nesses primeiros séculos, essa nova religião vai conviver com várias outras que já eram praticadas por lá, como os cultos tradicionais egípcios, os cultos greco-romanos, o judaísmo, o zoroastrismo e até o budismo. Como eu disse, Caralho, ok. Alexandria era uma cidade portuária com um fluxo muito grande de povos diversos, então isso se refletia também na religiosidade. Budismo começava quando? Como começava? Foda. Começou quando mesmo? Tipo, quando que o budismo começou a se popularizar? Não foi depois de Cristo, né? Ô, tô maluco.
Acho que é 500, né? Não sei. Cidade local. Mas, em determinado momento, o cristianismo acabaria sim superando todas essas religiões. Os povos séculos antes de Cristo? Sério? Sério? Eu achava que era, tipo, depois. Curioso. Primeiro porque ele teve um apelo popular muito forte e ganhou muitos adeptos logo nos primeiros séculos, mas depois Século 6 antes de Cristo, tá bom. Faz sentido. entra outro fator, talvez mais importante, que é que o próprio Império Romano vai se cristianizar oficialmente. Constantino vai ser o primeiro imperador cristão e depois Teodósio I vai não só tornar o cristianismo a religião oficial do império, mas também vai proibir outros cultos e mandar fechar e até mesmo destruir templos antigos. Perdemos a informação da build perfeita do Yasuo. Era em patch antigo, não dava, não. É nesse contexto de cristianização geral e oficial do império que um bispo em Alexandria, chamado Teófilo, vai receber permissão imperial para destruir o maior templo da cidade, o templo de Serapis, ou Serapion. E o que isso tem a ver com a Biblioteca de Alexandria? É que, como a gente já viu, a antiga biblioteca do museu tinha desaparecido nesse período, mas muitos livros que ela tinha guardado ao longo dos séculos foram distribuídos para outras bibliotecas da região ao longo do tempo. E uma delas, que ficou conhecida como a Biblioteca Filha, foi justamente a Biblioteca do Serapion. Ok, tá. Então tá, ok. Ok. Agora entendi por que tem duas. Então, quando os cristãos destruíram o Serapion por volta de 391 depois de Cristo, né, obviamente, é possível que os livros que estavam guardados nessa segunda biblioteca de Alexandria, por assim dizer, tenham sido destruídos. Agora, isso é possível, mas não é algo totalmente certo. É, imagina. É tipo. Júlio César, ou sei lá quem for. Quem foi? Queimou a primeira biblioteca. E aí mudaram os livros para os livros que sobraram para outra biblioteca. E aí os cristãos chegaram. Quantas vezes tem que te ensinar essa lição? E queimou a segunda biblioteca. É meu headcanon, mas que eu estaria certo. Infelizmente, quase nenhuma fonte que fala sobre a destruição do Serapion fala dos livros guardados lá. A atenção dos autores está voltada principalmente para a destruição Sir, a second fire started in the library, sim. das imagens de Serapis e da estrutura física do templo. Mas há sim alguns poucos autores que mencionam os livros nesse contexto de ataque ao Serapion. O mais explícito deles é um historiador Caralho, que olhão, irmão. Ele tá observando a minha alma, cara. Eu tô sentindo a minha alma sendo observada. Inclusive, tá assimétrico. Você deveria voltar pra mesa de rascunho e consertar essa simetria aí, porque o formato do ouro tá um pouquinho errado, sabe? mais explícito deles é um historiador e sacerdote cristão chamado Paulo Orósio, que diz as seguintes Bateu uma bala, senhor. palavras: as caixas de livros foram esvaziadas pelos nossos homens, os cristãos. Ponto. Só isso que ele diz. Pelo menos é um testemunho de que havia realmente uma biblioteca no Serapion quando ele foi atacado pelos cristãos, e um testemunho de que ela foi de fato tocada pelos cristãos. Mas não está claro exatamente o que os cristãos fizeram com esses livros. Foi tocado. Eles chegaram, encostaram no livro e foi embora. Eles Imagina os povos antigos lendo o Goku virando Super Saiyajin 3 e do nada chega o mensageiro gritando: eles queimaram a segunda biblioteca! destruíram os livros, eles venderam Fizeram a estátua quando ele viu a biblioteca pegando fogo, exato. A biblioteca tá pegando fogo, aí, pera, fica nessa posição e começaram a fazer a estátua. É isso. esses livros no mercado comum, por exemplo, eles levaram esses livros para os seus próprios templos ou mosteiros. É difícil saber. O que o Paulo Orósio fala é que as prateleiras, as caixas, na verdade, foram esvaziadas. Agora, para onde que essas coisas foram depois, ele não diz. E nessa época tinha tanto cristãos que valorizavam e preservavam os textos clássicos não cristãos, especialmente os textos greco-romanos, quanto cristãos que consideravam também a cultura pagã como algo perigoso, ou, no melhor dos casos, inútil. Então é possível pensar em vários destinos diferentes para esses livros depois de terem sido tirados das caixas, né, como Orósio diz. Agora, uma coisa é certa, né, isso é fato. Depois desse ataque, a biblioteca do Serapion e o templo como um todo já não existiriam mais. E a partir daí já não teria mais biblioteca de Alexandria nenhuma, nem a das Musas, nem a de Serapis. Só que ainda está faltando Cadê a terceira? Cadê a terceira biblioteca? Fizeram pra terceira, não? falar de um suspeito que também costuma aparecer relacionado à destruição da biblioteca, que é o Califa Omar, que nasceu 700 anos depois do ataque de César ao grande porto de Alexandria e 260 anos depois do ataque de Teófilo ao Serapion. E aí fica o mistério, né? Como que o Califa Omar destruiu algo que já estava destruído
Pera, agora realmente tem uma terceira biblioteca? Vamos dar um segundo aqui, É o peraí. Califa Omar, que nasceu Tem a terceira mais difícil tacar fogo na Wikipédia, é verdade. 700 anos depois do ataque de César ao grande porto de Alexandria e 260 anos depois do ataque de Teófilo ao Serápio. Meu Deus do céu! E aí fica o mistério, né? Como que o califa Omar destruiu algo que já estava destruído séculos antes dele nascer? Então, essa talvez seja a história mais estranha de todas aí dos suspeitos. De fato, alguns autores medievais, muçulmanos inclusive, falam que o califa mandou queimar a biblioteca de Alexandria. Mas que biblioteca que não tinha mais. Ok. Uma dessas fontes diz que quando o Egito foi conquistado pelo califado, por volta do ano 640, o general que liderou a A verdadeira biblioteca de Alexandria são os amigos que fizemos pelo caminho. Essa é a conclusão que eu tô chegando aqui. Pela quantidade de bibliotecas aleatórias são queimadas. conquista viu a grande biblioteca e mandou perguntar para o califa o que ele fazia com aqueles livros. E A biblioteca é, na verdade, o caixão do Drácula que volta quando a maldade humana se acumula. Porra, faz sentido agora. o califa teria respondido o seguinte: quanto aos livros que você menciona, se neles há algo que está em conformidade com o livro de Deus, o Alcorão, então já está lá e não é necessário. E se o que está nesses livros contradiz o livro de Deus, então não há necessidade deles e você pode prosseguir e destruí-los. Se for importante, destrói. Se não for importante, destrói. E a partir dessa resposta, então, a biblioteca teria sido completamente esvaziada e os livros teriam sido queimados para aquecer casas de banho na região e eram tanto Caralho! Informação de alguma civilização que foi extinta 2000 anos atrás. Ah, cara. Eu quero uma hidro rapidinho aqui, né? Uma hidromassagem de boas. Botar uma sauninha depois. Bora queimar aqui. tantos livros, dizem as fontes, que serviram de combustível para essa finalidade de aquecer a água por mais de 6 meses. Agora, essa história faz sentido mesmo? Pô, mas imagina o árabe sarado suado, tá bom. Primeiro, como a gente já viu, as grandes bibliotecas de Alexandria já tinham sido destruídas. Mas e se tivesse surgido uma grande biblioteca lá depois? A terceira biblioteca de Alexandria. Então, o problema é que a gente não tem nenhuma fonte desse período, nem cristã, nem islâmica, nem nenhuma outra, que fala nada sobre isso. E as fontes que falam sobre o califa Omar ter destruído a biblioteca de Alexandria são todas mais de 500 anos posteriores ao evento. A primeira delas é do século XII, e curiosamente uma fonte do século XIV coloca exatamente essa mesma história, com exatamente essa mesma resposta do califa Omar, só que a história que ela conta é sobre a destruição de uma biblioteca na Pérsia. O mais provável é que essa Alexandria na Pérsia, pô. Falaram, nem mais as palavras estão na Bíblia, queimaram a biblioteca. Faz sentido, pô. O Dan tá citando o vídeo de novo na lista. Depois que acabar esse vídeo, eu vou pensar a respeito. Por motivos. história de uma grande biblioteca do passado que continha uma quantidade incalculável de conhecimento vindo de todo mundo e que foi tragicamente destruída e se perdeu para sempre, que é uma história que já circulava desde a antiguidade e que de fato tinha um lastro real ali nas histórias das bibliotecas de Alexandria, essa história era conhecida pelos autores muçulmanos e em algum momento ela foi ligada à história do califado omíada, o califado de Omar, por causa de questões políticas e teológicas próprias do século XII em A biblioteca, na verdade, é um vilão de slasher. Faz sentido. diante. São histórias que dizem muito mais sobre o contexto no qual foram escritas a partir do século XII do que sobre o evento supostamente acontecido ali no século VII, né, a destruição da biblioteca pelo califa. Então, resumindo, é altamente improvável que o califa Omar tenha tido qualquer coisa a ver com o fim da grande biblioteca de Alexandria, é incerto se os cristãos realmente queimaram os livros da grande biblioteca e também é incerto o impacto do ataque de César nessa história toda. Eu quero acreditar nos três, tá? Eu quero acreditar que César queimou uma, depois os cristãos queimaram outra, depois fizeram uma terceira, mas não falaram muito a respeito, o Califa Omar foi lá e queimou ela também. E aí, 500 anos depois, alguém falou, confia, foi isso que aconteceu. Na verdade, segundo a maioria dos historiadores hoje, o culpado mais provável pelo fim da Biblioteca de Alexandria Foi que deixaram o fio exposto. não é nenhum desses três, mas sim um quarto suspeito. Quarta biblioteca! Mentira. Ou melhor, não um suspeito exatamente, mas um efeito, que é o que um dos maiores especialistas nesse assunto, o historiador Roger Bagnall, chama de fogo lento. O fogo lento, nesse contexto, nada mais é do que a tendência dos suportes materiais da escrita, o papiro, o papel, o pergaminho, se perderem com o tempo, se deteriorarem, em condições Não, ironicamente, o que eu imagino que seja mesmo, sabe? Tipo, tirando toda a piada, é o que eu imaginava. Tipo, ninguém queimou a biblioteca de Alexandria, ela só, né?
Acontece. reais, um papiro pode durar centenas de anos. Resumo, de quem é culpa do incêndio? Do fogo. Exatamente. Mas o clima mediterrâneo de Alexandria e o uso constante desses textos pelos estudiosos locais, passando isso de mão em mão o tempo todo, deixando exposto, passa longe de ser uma condição ideal. As taças primeiros papiros? Cara, é aquela coisa de tipo, tá quente para um caralho, você abre esta porra e você fecha esta porra o tempo inteiro, você lê, várias mãos sujas diferentes meio que vão passando pelos negócios, eventualmente o papel vai deteriorar e parece que tá queimado. É meio que isso. Se você pegar, tipo, algum... Eu tenho um livro aqui que é dos anos 70. Eu acho que ele tá aqui em casa, não sei. Mas eu tenho um livro dos anos 70. A página tá toda amarela, parte da tinta tá apagada, tá todo fudido, sendo que eu cuidei bem do livro. Acontece, tá ligado? Tipo, papel deteriora. E um ambiente como o Mediterrâneo. Pega mofo também, sim. Ambiente como o Mediterrâneo é pior ainda. É isso, pô. Para a preservação por séculos desses materiais. Para esses textos sobreviverem ao tempo, eles precisam ser constantemente reproduzidos, copiados, novos exemplares precisam ser feitos. E isso demanda tempo e demanda dinheiro. E se demanda tempo e dinheiro, demanda interesse em aplicar esse tempo e dinheiro nessa atividade. Vocês 50 anos... Eu não comprei 70 anos atrás. Quer dizer, dos anos 70, no caso. Específica. E a partir do momento em que já não há mais uma comunidade interessada, ou com tempo, ou com recurso para copiar esses textos, eles podiam só ter embalsamado. Então, tem que pensar no fato de que, tipo, por ser uma biblioteca, a galera realmente estava lendo, tá ligado? Eles não estavam guardando para o futuro, eles estavam pegando o conhecimento dali. A tendência é que, por fim, eles acabam se desintegrando e se percam para sempre. Foi esse o triste destino da maioria esmagadora dos livros produzidos ao longo da história, e foi provavelmente esse o destino dos livros da Biblioteca de Alexandria. Quando o incentivo inicial dos Ptolomeus acabou, a comunidade ali de sábios da biblioteca acabou se dispersando de novo. Eu tenho livros dos anos 60 e só tá meio oxidado, enquanto o meu livro favorito foi impresso em 2020 e já tá todo fodido. Porra! Inimigo de Deus, que é o segundo livro das Crônicas de Arthur, eu tava lendo enquanto tava trabalhando. Eu levava pro trabalho e eu lia e saía e blá blá. Só que teve um dia que acho que foi a maior chuva que eu já vi no Rio de Janeiro. A maior chuva que eu já vi na minha vida, se pá. E ele nunca se recuperou. Ele parece que foi comprado 40 anos atrás por causa do estado que ele ficou depois do quanto minha mochila molhou. E é isso. Tipo, parece que eu comprei o segundo livro antes do primeiro. É muito engraçado. Para onde tinha mais incentivo. Podem ter ido, por exemplo, para as bibliotecas de Éfeso ou de Pérgamo, que eram também grandes bibliotecas do período, ou já aconteceu comigo, mas ali na biblioteca eu tive que comprar um novo, F. Então podem simplesmente ter voltado para casa. Por isso, o Estrabão, que eu citei lá no início do vídeo, ainda antes de Cristo, falava da grandeza da Biblioteca de Alexandria já como algo do passado. Mas mesmo assim, depois disso, a biblioteca ainda durou por muitos séculos, como a gente viu. Sem tanta glória, mas durou. Só que aí vieram as crises do Império Romano, vieram os conflitos políticos e religiosos próprios ali de Alexandria, veio a destruição dos templos pagãos pelos cristãos, que eram os centros intelectuais da região na antiguidade, e ninguém apareceu para reviver o projeto dos Kaká não tem nariz. Ptolomeus, o projeto de uma biblioteca gigantesca e universal. Sem a renovação desse interesse e a disposição de recursos para isso, os livros que já tinham sido produzidos acabaram, com o tempo, se perdendo, apodrecendo, sofrendo danos do clima, sofrendo danos colaterais de guerra, se espalhando para outras bibliotecas, outros continentes até, sendo eventualmente queimados mesmo acidentalmente ou propositalmente, e por aí vai. Moral da história: a Biblioteca de Alexandria e as bibliotecas da antiguidade em geral duraram enquanto tinha gente suficiente se empenhando ativamente para que elas durassem. Na falta dessa gente, elas pararam de durar, elas acabaram. Quer dizer, na falta de pessoas agindo a favor das bibliotecas, nem precisava de ninguém agindo contra. A tendência natural é a decadência, o fogo lento. Se você quer... Ou seja, a Biblioteca de Alexandria pegou o fogo, entre aspas, porque foda-se, a gente é burro. Que algum texto... Então estava certo, a Biblioteca de Alexandria os amigos fizeram pelo caminho, exatamente. Algum conhecimento sobreviva ao tempo? Rayleigh! Meu Deus, o Rayleigh. Ele tava aqui. The One Piece is real.
Então se aplique ativamente em garantir a existência dele. Reproduza, copie, compartilhe, circule, senão o tempo come. E falando em o tempo comer, né, quanto que o tempo comeu da Biblioteca de Alexandria? Por sorte, enquanto a biblioteca estava ativa, as pessoas fizeram isso. Elas copiaram, comentaram, circularam Copiaram, comentaram, deram like. os livros. Aliás, a própria Biblioteca de Alexandria fez isso em relação a outras bibliotecas também. A maior parte do acervo de Alexandria eram textos copiados de outros lugares, como eu disse lá no início do vídeo. E os textos originais de Alexandria certamente foram copiados também por outras bibliotecas. Suetônio, por exemplo, fala que o imperador Domiciano mandou escribas copiarem textos em Alexandria para repor o acervo de algumas bibliotecas que acabaram pegando fogo em Roma em determinado momento. Então, assim, voltando ao mito da biblioteca, essa é uma última coisa que vale a pena dizer. É um mito que a Biblioteca de Alexandria tenha sido a biblioteca Sim, imaginava isso. da antiguidade. Tinha muitas outras bibliotecas que em outros momentos foram É um bagulho tão eurocêntrico pensar isso também, mas enfim. até maiores do que ela, inclusive. E quando a Biblioteca de Alexandria se perdeu, provavelmente a maioria E pensar que isso pode acontecer novamente se a internet parar de funcionar. Não, então. Como é que eu digo isso? O fato de que boa parte da informação e dados em geral é digital hoje em dia, me dá aquele cagacinho de preservação que eu senti hoje mais do que nunca. Vou contar uma anedota aleatória aqui. Hoje, mais cedo, eu tava editando o meu vídeo de Hotline Miami, que deve ir ao ar, eu espero que semana que vem. E aí eu decidi, eu vou pegar um curta-metragem que saiu pouco antes do segundo jogo sair. Vou pegar ele e colocar no vídeo. Porque eu adoro esse curta-metragem também. E eu comecei a procurar e eu não tava achando. Eu fiquei, tipo, uns 15 minutos, tipo, onde é que tá essa merda? E eu fui buscar mais a fundo e eu descobri que o vídeo original foi tirado do ar. E eu fiquei, não tem o vídeo original e eu não consigo encontrar um re-upload. Ele se perdeu pra sempre? Esse curta-metragem que eu gostei tanto se perdeu pra sempre a esse ponto? Porque essa era a única maneira de divulgar ele? É isso? É isso que você está me dizendo? Por sorte, depois de procurar um bocado mais a fundo, eu encontrei um re-upload que só não estava aparecendo no YouTube por algum motivo, não sei se estava restrito ou o que seja. Mas eu consegui encontrar. Mas me veio esse pensamento de, cara, a maioria das coisas que você gostaria de manter na internet, elas vão se perder. É isso. dos títulos perdidos podiam ser encontrados em outras bibliotecas, inclusive Talvez a verdadeira biblioteca de Alexandria foram os amigos fazendo caminho. Léo, eu falei isso mais cedo, grandemente pensa igual. nos locais originais em que eles foram produzidos, na Mesopotâmia, no Irã, Se a internet cair, todo mundo vai ter que vir na minha live, vai ter que vir na casa pra ver a live, tá tudo bem. na Índia. Quer dizer, a ideia de que a perda dessa biblioteca mergulhou o mundo em trevas não faz nenhum sentido. A perda do conhecimento antigo não se resume à perda de uma biblioteca. Ela é resultado do desinteresse de séculos, milênios, em várias partes do planeta, do desinteresse de preservar e desenvolver esses conhecimentos. Foi assim no passado e é assim hoje. Se não tem incentivo, interesse, valorização, Eu tive a mesma sensação. Eu não achei mais em boa qualidade no YouTube. E só fui achar depois que alguém upou ele no Google Files. Exatamente. Tipo, dá medo. Dá um cagacinho quando você vai encontrar um bagulho antigo da internet e ele só não aparece mais porque foi apagado, esquecido. Só você lembra. instituições fortes e pessoas competentes que façam o conhecimento avançar, ele não para simplesmente. Ele decai, deteriora, da mesma forma que aconteceu com incontáveis papiros antigos. Eu tenho um amigo que ele compra DVD até hoje. Ele tem uma coleção grande pra caramba de DVD. Eu já perguntei pra ele uma vez e ele falou, cara, mídia digital é uma coisa que me dá um medinho, na ideia de eu não vou conseguir arquivar esses filmes. Vai que eles saem de algum streaming e nunca mais voltam pra nenhum outro, e eu teria que ir atrás através de pirataria. Só que hoje em dia, pirataria tá cada vez menos popular, até porque, por exemplo, as pessoas assistem coisas com programa de streaming na televisão, ou no celular, ou o que seja. A galera não baixa mais filme, por exemplo. Então, tipo, como é que eu vou conseguir ver alguns desses filmes mais raros? E, tipo, cara, é um ótimo ponto, na verdade. DVD também é muito fácil de estragar? Sim, mas aí você copia pra outro DVD, tá ligado? É uma possibilidade. Que a gente nunca vai ter a menor ideia do que eles continham. Se você acha que esse vídeo tem algum valor, comente, Tem. circule, compartilhe e, muito mais importante, né, faça isso em relação
ao que você acredita que tem valor em termos de conhecimento. Cultive, senão ele morre e nem precisa de alguém ativamente investido na tarefa de destruí-lo. Até o próximo vídeo. Falou! Bom vídeo. Ótimo vídeo. Eu tenho cagaço do quão rápido as coisas vão ser apagadas da história, basicamente. Mas, yeah. Tá tendo uma ressurgência de pirataria justamente por causa disso, de preservação e do aumento dos preços de streamings? Sim, eu tenho notado isso. Eu tenho notado isso, mas ainda assim é tipo, comparado com minha época de infância ou adolescência ou o que seja, não tá lá, não tá nesse nível, não. A galera às vezes fica no tipo, ah, não tem na Netflix, então não vou ver o filme. Eu, tipo, eu acho que eu sou muito velho pra vocês.